Era um dia comum. Um daqueles em que tudo parece uma rotina sem graça. O calor do Rio de Janeiro castigava. O trânsito buzinava incessantemente. E eu só queria chegar em casa depois de um longo dia de trabalho na escola. Como professora, sempre carrego cadernos, provas, e naquele dia, estava distraída olhando o celular enquanto andava pelas calçadas lotadas. Foi então que senti a mão puxar minha bolsa com força. O susto veio como uma descarga elétrica. Tudo aconteceu tão rápido que meu grito saiu sem controle. Ladrão! A multidão parecia nem notar. As pessoas apenas desviavam os olhos, continuando suas vidas. Meu coração disparava enquanto eu via o homem correndo com minhas coisas. Um sentimento de impotência tomou conta de mim, e eu estava prestes a desistir de tentar quando algo inesperado aconteceu. Um carro preto parou bruscamente ao lado da calçada. A porta se abriu, e dele saiu um homem com uma postura que não se vê todo dia. Ele era alto, vestia uma camisa social preta dobrada nos braços e caminhava com uma calma que parecia desafiadora. Sem hesitar, ele seguiu na direção do ladrão. Não gritou, não correu. Apenas caminhou com firmeza. A rua, que antes parecia ignorar minha situação, agora prestava atenção. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo enquanto ele se aproximava do ladrão, e com a voz mais fria e autoritária que já ouvi, disse: "Devolve isso. Agora." Não foi preciso muito. O ladrão soltou minha bolsa no chão e desapareceu como se soubesse que não devia desafiar aquele homem. Foi então que ele pegou a bolsa, virou-se para mim e caminhou de volta com o mesmo ar de controle absoluto. Eu mal conseguia me mexer. Quando ele parou na minha frente e estendeu minha bolsa, senti o perfume amadeirado dele no ar, algo que contrastava completamente com o caos ao nosso redor. Ele me olhou diretamente nos olhos e disse, com um meio sorriso: "Ninguém mexe com quem é meu, nem que ainda não saiba disso." Minhas mãos tremiam quando peguei a bolsa. Eu tentei agradecer, mas minha voz parecia presa na garganta. Tudo nele era intimidante e fascinante ao mesmo tempo. "Obrigada", consegui dizer finalmente. Ele apenas sorriu de lado, como se tivesse acabado de prever algo que eu ainda não entendia. O som do motor do carro voltou a me trazer para a realidade quando ele entrou no veículo e desapareceu no trânsito, tão rápido quanto havia surgido. Mas algo dentro de mim sabia que aquele momento não era o fim da história. A forma como ele me olhou, a confiança que exalava, não era algo que se esquecia facilmente. Voltei para casa naquela noite segurando a bolsa como se fosse algo precioso. Mas, na verdade, o que eu levava comigo era uma sensação perturbadora. Quem era aquele homem? Por que ele agiu daquela forma? E mais importante, por que eu não conseguia tirar sua imagem da minha cabeça? Os dias que se seguiram foram, no mínimo, estranhos. Depois do episódio do assalto, eu não conseguia parar de pensar naquele homem. Seu olhar, a maneira como ele andava, a segurança quase arrogante que exalava. Era como se ele soubesse que o mundo se dobrava à sua vontade. Isso me intrigava e ao mesmo tempo me assustava. Mas logo esses pensamentos foram interrompidos por algo inesperado. Na manhã de quinta-feira, recebi flores na escola. Um buquê enorme, de rosas vermelhas, que parecia fora de lugar em meio à simplicidade da sala dos professores. Não havia cartão, apenas meu nome na etiqueta. Mariana. Aquilo me deixou inquieta. Quem mandaria flores para mim? Guilherme, meu noivo, nunca fez esse tipo de coisa. Ele era prático, discreto, e flores não combinavam com ele. O buquê chamou a atenção dos colegas, que começaram a brincar sobre o admirador secreto. Eu ri para disfarçar, mas algo dentro de mim já sabia. Era ele. Não havia explicação lógica, mas eu sentia que aquele homem, o estranho que havia recuperado minha bolsa, estava por trás disso. Não era apenas um pressentimento, era certeza. Nos dias seguintes, as mensagens começaram. Bilhetes simples, deixados em minha porta. Espero que tenha gostado das flores. O mundo seria mais bonito se todas as manhãs tivessem você.
Eram frases que para qualquer outra pessoa pareceriam românticas. Para mim, eram desconcertantes. Eu não sabia como ele descobriu onde eu morava, mas sabia que ele estava sempre por perto. Foi então que, em uma sexta-feira, enquanto saía da escola, o vi. Ele estava encostado em um carro preto, o mesmo que havia usado no dia do assalto. Braços cruzados, camisa social dobrada nos cotovelos, e aquele mesmo sorriso de canto de boca que parecia um convite e um desafio ao mesmo tempo. Meu coração disparou. Você anda sempre tão distraída assim? Ele perguntou, enquanto eu tentava fingir que não estava surpresa. Fui rápida em responder. O que você quer? Tentei soar firme, mas minha voz vacilou no final. Ele se aproximou, com passos lentos, e parou a poucos metros de mim. Só queria ver como você está. Ainda acha que sou um problema? Havia algo nele que me desarmava completamente. Ele não parecia ameaçador, mas também não era o tipo de homem que se podia ignorar. Antes que eu pudesse responder, ele abriu a porta do carro e disse: Te levo para casa. Minha primeira reação foi recusar, mas por algum motivo que até hoje não consigo explicar, entrei no carro. Durante o trajeto, ele quase não falou. A música baixa no rádio preenchia o silêncio, enquanto eu tentava entender por que estava ali. Quando paramos em frente ao meu prédio, ele me olhou novamente, como se estivesse lendo algo dentro de mim que eu mesma não conhecia. Até logo, Mariana. Foi tudo o que disse antes de partir, me deixando sozinha com um turbilhão de pensamentos. Aquela noite, pela primeira vez, me peguei pensando em como seria minha vida se eu dissesse sim a algo que parecia tão errado, mas tão irresistível. Foi na semana seguinte que descobri que havia algo, ou melhor, alguém, no passado de Renan que eu não estava preparada para enfrentar. O nome dela era Camila, e sua presença entrou na minha vida como um furacão. Tudo começou quando eu estava em um café, tentando colocar os pensamentos em ordem depois de mais um dia na escola. Foi aí que ela apareceu. Camila era impossível de ignorar. Alta, cabelos pretos lisos que caíam sobre os ombros, e uma postura que exalava confiança. Ela caminhou até a minha mesa como se já me conhecesse. Você é Mariana, certo? Perguntou com um sorriso que parecia educado, mas escondia algo por trás. Assenti, surpresa, e ela puxou uma cadeira sem esperar convite. Eu sou Camila, disse cruzando as pernas com elegância. Acho que você já ouviu falar de mim, ou vai ouvir. Sua voz tinha um tom ameaçador mascarado por um sorriso que não alcançava os olhos. Olha, eu não sei quem você é ou o que quer, mas estou ocupada. Respondi tentando parecer firme. Ela riu, uma risada baixa que me fez estremecer. Eu sou a ex-namorada do Renan, disse, inclinando-se ligeiramente na minha direção. E você está se metendo em um mundo que não conhece, querida. Aquilo me pegou de surpresa. Até aquele momento, Renan nunca havia mencionado Camila, ou qualquer outra mulher, para ser honesta. Eu sabia que ele não era um homem comum, mas nunca imaginei que seu passado poderia me atingir tão diretamente. Renan não é homem de promessas fáceis, continuou ela, enquanto mexia distraidamente no anel de prata em seu dedo. Ele pode te tratar como uma rainha, mas o preço de estar ao lado dele é alto. E sinceramente, você não parece o tipo que aguenta. Eu queria responder, mas minha garganta parecia seca. Camila parecia ler minha hesitação como um sinal de vitória. Considere isso um aviso. Se eu fosse você, sairia dessa antes que seja tarde demais. Ela levantou-se, pegou sua bolsa e se inclinou levemente sobre mim. Porque quando as coisas ficarem feias, e elas vão, não diga que eu não avisei. Ela saiu sem olhar para trás, deixando-me sentada ali, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Eu deveria ter sentido raiva ou medo, mas na verdade, o que senti foi outra coisa. Algo dentro de mim queria provar que Camila estava errada. Naquela noite, fiquei me perguntando sobre tudo o que ela disse. Quem era Renan, realmente? Quais eram os perigos que eu estava ignorando? Mas ao invés de me afastar,
Aquilo só me fez querer saber mais. Era como se, quanto mais eles tentassem me afastar, mais eu fosse atraída para o mundo dele. Eu ainda estava digerindo o encontro com Camila quando Renan apareceu novamente, dessa vez me convidando para conhecer seu mundo, como ele disse. Não era exatamente um convite, era quase uma convocação. Ele estacionou o carro preto em frente ao meu prédio, abaixou o vidro e, com aquele sorriso que parecia comandar o universo, disse: "Vamos dar uma volta, Mariana." Algo em mim sabia que eu deveria recusar, mas entrei no carro mesmo assim. A curiosidade, o mistério e talvez o desafio que ele representava eram mais fortes que o meu bom senso. Ele dirigia sem pressa, o som baixo de um jazz preenchendo o silêncio entre nós. Renan era um homem que não tinha pressa para nada, porque o mundo parecia esperar por ele. Depois de alguns minutos, chegamos a uma mansão no alto do morro, uma casa que parecia saída de um filme. As luzes douradas iluminavam a entrada, onde havia uma piscina infinita que refletia as estrelas do céu. Dentro, o ambiente era impecável. Quadros que pareciam valer milhões decoravam as paredes, e o cheiro era de madeira polida e perfume caro. Renan me conduziu pela casa como se estivesse mostrando o próprio reino. "É aqui que eu vivo", disse, enquanto abria as portas para uma sala enorme com janelas que davam vista para o rio inteiro. "E, se você quiser, é aqui que você pode viver também." Meu primeiro impulso foi dizer que aquilo era absurdo, que eu não pertencia àquele lugar. Mas, enquanto olhava ao redor, havia algo sedutor naquela vida. Renan me oferecia uma segurança que eu nunca tinha imaginado. Um mundo de conforto e poder que parecia impossível recusar. Durante a noite, pessoas começaram a chegar. Homens e mulheres elegantes, conversando como se fossem donos do mundo. Renan me apresentou a algumas pessoas, mas eu mal conseguia prestar atenção. Eu estava perdida em pensamentos, tentando decidir se estava vivendo um sonho ou entrando em um pesadelo. Foi durante a festa que vi pela primeira vez o outro lado de Renan. Um homem entrou na sala, visivelmente tenso. Ele foi até Renan e começou a sussurrar algo em seu ouvido. Renan escutou por alguns segundos antes de se levantar e caminhar até ele. O que aconteceu em seguida me deixou em choque. Renan empurrou o homem contra a parede, segurando-o pelo colarinho. "Eu já disse para não errar comigo", disse, em um tom baixo, mas que parecia cortar o ar. Não havia gritos, mas o silêncio ao redor era ainda mais assustador. O homem pediu desculpas, e Renan o soltou, ajeitando sua própria camisa como se nada tivesse acontecido. Ele voltou para onde eu estava, pegou uma taça de vinho e sorriu. Tudo sob controle. Eu não consegui dizer nada. Aquela demonstração de poder era fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. Renan notou minha expressão e colocou a mão levemente sobre a minha. "Você está segura comigo, Mariana. Sempre estará." A noite terminou sem que eu conseguisse dormir. A casa, o poder e até mesmo o perigo que Renan representava pareciam me puxar para um abismo. Mas naquele momento, eu não tinha certeza se queria sair ou continuar caindo. Depois daquela noite na mansão, minha mente estava uma confusão. Eu queria acreditar que era forte o suficiente para resistir ao mundo de Renan, mas ele parecia saber exatamente como me puxar para mais perto. E foi isso que aconteceu quando ele apareceu na escola, no fim de uma tarde chuvosa, encostado no carro preto de sempre, com aquele sorriso que fazia meu coração acelerar e me deixava sem respostas. "Preciso conversar com você", ele disse, abrindo a porta do carro para mim. Eu hesitei por um momento, mas de alguma forma já sabia que iria entrar. Durante o trajeto, ele permaneceu em silêncio, mas o clima dentro do carro era carregado. Não era só a tensão do momento, era algo mais, algo que eu não queria admitir. Paramos em frente à mansão novamente, mas dessa vez tudo estava mais quieto. Não havia festa, não havia outras pessoas. Apenas nós dois. Ele me conduziu para a sala principal,
onde o cheiro de madeira e o brilho das luzes quentes me envolviam, criando uma sensação de intimidade estranha, quase sufocante. Eu sei o que você está pensando, ele disse, quebrando o silêncio. Você acha que não deveria estar aqui, que eu sou o tipo errado de homem para você. Ele deu um passo na minha direção, e o ar entre nós parecia mais denso. Mas sabe o que eu acho? Acho que você nunca esteve tão viva quanto agora. Ele estava certo, e isso me assustava. Antes que eu pudesse responder, ele estendeu a mão, e eu a segurei. Seu toque era quente, firme, e naquele momento, parecia a coisa mais certa do mundo. Sem perceber, fui levada por ele até uma varanda com vista para o rio. A cidade estava iluminada, mas tudo o que eu conseguia enxergar era ele. Quando nossos olhares se encontraram, não houve palavras. Ele se aproximou lentamente, como se estivesse me dando tempo para recuar. Mas eu não recuei. O beijo foi intenso, como se todo o caos ao nosso redor desaparecesse. Pela primeira vez em semanas, eu senti que estava onde deveria estar, mesmo sabendo que isso era um erro. Aquela noite foi um marco. Nós nos entregamos um ao outro sem reservas, e por algumas horas, nada mais importava. Renan era intenso, possessivo, mas também carinhoso de uma forma que eu não esperava. Ele me fazia sentir como se eu fosse a única coisa que importava no mundo dele. Quando acordei na manhã seguinte, envolta em lençóis que tinham o cheiro dele, a realidade bateu com força. Meu celular estava cheio de chamadas perdidas de Guilherme. O peso do que eu havia feito caiu sobre mim como uma pedra. Renan, como se sentisse minha hesitação, se sentou ao meu lado na cama e segurou minha mão. Eu não vou te prender aqui, Mariana. Você é livre para ir, mas sabe que vai voltar. Aquelas palavras ficaram comigo o dia inteiro. Ele tinha razão. Algo dentro de mim já sabia que eu não poderia fugir desse mundo tão facilmente. Naquela mesma semana, algo mudou. Renan me chamou para um jantar na mansão, mas dessa vez não havia luxo, festas ou multidões. Era apenas ele e eu, sentados em uma mesa pequena, com a vista do rio ao fundo e uma garrafa de vinho dividida entre nós. O clima estava mais calmo, mas ainda carregado de algo que eu não conseguia definir. Foi quando ele começou a falar. Você acha que sabe quem eu sou, Mariana? Ele perguntou, sem tirar os olhos do copo de vinho que girava em sua mão. Você vê a mansão, o carro, o dinheiro, mas não vê o que está por trás disso. Ele fez uma pausa, e o silêncio que se seguiu parecia exigir que eu respondesse. Mas eu não consegui. Renan levantou-se e caminhou até a janela com as mãos nos bolsos. Eu não cresci assim, disse, olhando para o horizonte. Eu era só um garoto no morro tentando sobreviver. Meus pais foram mortos em um tiroteio quando eu tinha 9 anos. A partir daquele momento, o mundo ficou cinza para mim. A voz dele era fria, mas havia algo ali, uma emoção contida que escapava em cada palavra. Eu fui criado pela rua, Mariana. Cada cicatriz que eu tenho foi uma lição que precisei aprender para não morrer. E com o tempo, aprendi a ganhar respeito pelo medo. Ele se virou para mim, e seu olhar era tão intenso que quase me fez recuar. Tudo o que eu tenho hoje foi conquistado assim. Não porque eu queria, mas porque eu precisava. Eu construí isso porque era a única forma de sobreviver em um mundo que nunca foi justo comigo. Eu não sabia o que dizer. Pela primeira vez, vi um lado de Renan que ele escondia de todos. Um lado humano, frágil, mas ainda assim assustador. E agora? Perguntei, quase sussurrando. Você ainda precisa disso tudo para sobreviver? Ele sorriu de lado, mas era um sorriso triste. Eu já não sei mais. Às vezes acho que tudo isso só serve para preencher o vazio que ficou quando perdi os 2 únicos motivos que eu tinha para ser alguém melhor. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha mente. Pela primeira vez, eu percebi que Renan não era apenas o homem perigoso que todos temiam. Ele era um homem carregado de dores que ninguém via. E de alguma forma, isso me aproximava ainda mais dele. Enquanto ele voltava para a mesa,
Pegando minha mão de forma inesperadamente delicada, ele disse algo que mudou tudo. Com você, Mariana. Pela primeira vez em anos, sinto que talvez eu ainda possa ser mais do que isso. Estava na sala dos professores corrigindo provas quando meu telefone tocou. Atendi distraída, sem nem olhar o identificador. Mariana, precisamos conversar. Era Guilherme. A voz familiar fez o tempo parar por um momento. Apesar de tudo, ela ainda tinha o poder de me balançar. Tentei manter a formalidade. Não acho que temos nada para conversar, Guilherme. Mas ele não desistiu. Temos sim, e você sabe disso. Me encontre, por favor. É importante. Depois de alguns segundos de hesitação, cedi. Aceitei encontrá-lo em um café no centro. Quando cheguei, lá estava ele, com o mesmo terno impecável. Mas havia algo em seu semblante diferente. Uma mistura de dor e urgência que não era comum nele. Ele parecia vulnerável, e de certa forma, isso me desarmou. Mariana, o que aconteceu com você? Ele perguntou assim que me sentei. Você sempre foi tão sensata. Como pode estar se envolvendo com alguém como ele? Sua voz era firme, mas carregava uma tristeza que me incomodava profundamente. Você não sabe nada sobre ele, rebati, tentando manter a calma. Renan é muito mais do que você imagina. Eu sei o suficiente, ele disse, com o olhar fixo no meu. Eu sei que ele é perigoso, que vive de coisas que você nunca apoiaria. Você acha que ele te ama? Ele vai te destruir, Mariana. E quando isso acontecer, será tarde demais. As palavras dele eram como golpes, cada uma mais pesada que a anterior. Parte de mim queria reagir, mas outra parte sabia que ele tinha razão em algumas coisas. Mesmo assim, não era tão simples. Eu não preciso que você me salve, Guilherme. Respondi, olhando diretamente para ele. Eu sei o que estou fazendo. Ele se recostou na cadeira, parecendo derrotado. Mas antes de sair, colocou um envelope sobre a mesa. Se não quer que eu te salve, pelo menos veja isso. E por favor, pense no que está fazendo. Quando ele saiu, fiquei ali por alguns minutos, sem coragem de abrir o envelope. O peso dele em minhas mãos parecia maior do que deveria. Mas, quando finalmente o abri, senti o impacto. Eram fotos. Fotos de Renan em situações que eu preferia nunca ter visto. Em reuniões suspeitas, cercado por homens armados, com malas de dinheiro. Era uma prova cruel do lado dele que eu ainda tentava ignorar. Mais tarde, quando contei a Renan sobre o encontro, ele ouviu em silêncio. Mas algo mudou em sua expressão ao ouvir sobre as fotos. Seu olhar ficou sombrio, e a tensão no ar era palpável. Ele está cruzando um limite perigoso, disse Renan, com a calma assustadora que eu já começava a reconhecer. E eu não gosto quando as pessoas mexem no que é meu. Renan, por favor, não faça nada. Pedi, tentando abafar a sensação de que algo estava prestes a sair do controle. Ele apenas balançou a cabeça com um meio sorriso. Não se preocupe, Mariana. Eu sei exatamente como cuidar disso. Naquela noite, fiquei pensando em Guilherme. Não era apenas preocupação com ele, era também um eco do que já tínhamos vivido. Ele era o homem que me conhecia antes de tudo isso, alguém que tinha sido meu porto seguro. E agora, ele estava tentando me salvar de algo que, no fundo, eu sabia ser perigoso. Mas, mesmo assim, algo dentro de mim não queria abandonar Renan. Depois de tudo o que aconteceu com Guilherme, pensei que o caos ao meu redor daria uma trégua. Mas isso era só ilusão. Camila, a ex-namorada de Renan, estava prestes a provar que não tinha desistido de me afastar. E dessa vez, ela cruzaria limites que eu nunca imaginei possíveis. Tudo começou em um dia comum. Eu estava saindo da escola, distraída, quando senti alguém me puxar pelo braço. Antes que pudesse reagir, 2 mãos cobriram meus olhos e fui empurrada para dentro de um carro. Gritei, mas ninguém parecia ouvir. Meu coração disparou. E o cheiro de gasolina no interior do veículo só aumentava meu desespero. A viagem parecia interminável. Mas o carro finalmente parou.
Fui retirada à força e levada para dentro de um galpão abandonado, onde Camila me esperava. Ela estava impecável, como sempre, com aquele sorriso que me fazia sentir como uma presa encurralada. Eu avisei que você estava brincando com fogo, querida, disse enquanto cruzava os braços. Você perdeu, Camila. Ele não te quer mais, respondi, tentando soar confiante, embora estivesse tremendo por dentro. Sua risada ecoou pelo galpão. Você acha que isso é sobre querer ou não querer? Renan é meu. Sempre foi. Você é só uma distração. Mas eu vou garantir que essa distração acabe hoje. Fiquei em silêncio, tentando entender até onde ela estava disposta a ir. Camila sinalizou para os homens que me trouxeram, e eles começaram a discutir algo em voz baixa. Um deles parecia hesitante, mas o outro ria, como se estivesse se divertindo com toda a situação. Meu coração estava acelerado, e eu sabia que precisava de um milagre para sair dali. Esse milagre chegou na forma de Renan. A porta do galpão foi aberta com um estrondo, e lá estava ele, acompanhado por 2 de seus homens. Sua presença era tão imponente que os capangas de Camila congelaram no lugar. Eu avisei para não tocar no que é meu, ele disse, sua voz firme cortando o silêncio como uma lâmina. Camila, pela primeira vez, parecia insegura. Ela deu um passo para trás, mas tentou manter o controle. Você não vai machucar alguém que já foi sua, Renan, disse, com um sorriso que não escondia o medo. Você não faz ideia do que eu posso fazer, ele respondeu, caminhando lentamente até ela. Mas vou te dar uma chance de sair disso com vida. Leve seus homens e desapareça. Não quero te ver nunca mais. Camila hesitou, mas sabia que Renan não estava blefando. Ela saiu sem olhar para trás, seguida por seus capangas. Quando a porta do galpão finalmente se fechou, eu desabei. Meu corpo tremia, e as lágrimas vieram antes que eu pudesse segurá-las. Renan me puxou para seus braços, segurando-me como se quisesse apagar tudo o que havia acontecido. Está tudo bem agora. Eu nunca vou deixar nada te machucar. Mas, naquele momento, percebi que não era verdade. Renan podia me proteger de todos os outros, mas não podia me proteger dele mesmo, nem do mundo em que vivia. Depois daquela noite no galpão, algo dentro de mim mudou. A imagem de Renan entrando para me salvar, como um herói sombrio, não era suficiente para apagar o terror que sentia ao ser sequestrada. Mais do que nunca, eu sabia que o mundo dele nunca seria seguro. Não importa o quanto ele tentasse me proteger. Dias depois, estávamos na mansão. Renan estava ao telefone, falando em um tom baixo, mas a tensão em sua postura era visível. Eu o observava da varanda, com a vista do Rio de Janeiro ao fundo, e a sensação de que aquele mundo, por mais glamouroso que parecesse, não era meu. Quando ele finalmente desligou, se virou e me encontrou com os olhos fixos nele. Preciso falar com você, disse, tentando manter minha voz firme. Ele se aproximou, sentando-se ao meu lado no sofá, e pela primeira vez, vi um traço de preocupação em seu rosto. Estou ouvindo, respondeu. Respirei fundo antes de começar. Renan, eu não posso mais continuar com isso. Não é sobre você, mas sobre mim. Eu não pertenço a esse mundo. A cada dia que passa, sinto que estou me perdendo mais e mais. Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando o que eu dizia. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, quase um sussurro. Eu sabia que esse dia ia chegar. Sempre soube. Mas mesmo assim, esperava que fosse diferente. Você é um homem incrível. Continuei, tentando conter as lágrimas. Mas o mundo que você vive é perigoso. E mesmo que você me ame, não pode me proteger de tudo. Nem de quem você é. Renan passou a mão pelo rosto, claramente abalado. Você acha que eu não tentei mudar? Ele disse, olhando diretamente para mim. Você foi a única coisa que me fez pensar que eu poderia ser outra pessoa. Mas, Mariana, eu sou isso. Eu não sei ser diferente. As palavras dele me atingiram com força,
porque eu sabia que eram verdadeiras. Ele não estava mentindo para mim, nem para si mesmo. Renan nunca tentou esconder quem era, e ainda assim, eu me apaixonei por ele. Nos despedimos naquela mesma noite. Foi uma conversa longa, cheia de silêncios e olhares que diziam mais do que qualquer palavra. Quando saí da mansão, ele não tentou me segurar. Apenas ficou ali, parado na porta, enquanto eu entrava no táxi. Quando olhei para trás, vi a silhueta dele ainda de pé, iluminada pelas luzes douradas da casa. Era como se ele estivesse congelado no tempo, enquanto o mundo ao redor continuava girando. Naquela noite, eu chorei como nunca antes. Não apenas pelo fim do nosso relacionamento, mas porque sabia que estava deixando para trás um pedaço de mim. E mesmo assim, eu também sabia que era a única escolha que eu poderia fazer para sobreviver. Os dias que se seguiram foram um misto de alívio e vazio. Eu havia deixado Renan, aquele mundo de perigo e glamour, mas as marcas ficaram. Recomeçar parecia simples na teoria, mas na prática, eu me pegava olhando para o horizonte, pensando nele. Mudei para outra cidade, longe do Rio de Janeiro, e retomei minha vida como professora. Aluguei um apartamento pequeno, confortável, mas sem nada que chamasse muita atenção. Minha rotina era preenchida com trabalho, leituras e longas caminhadas pelo parque. Era uma vida tranquila, mas que às vezes me fazia questionar se a paz era suficiente. Renan nunca me procurou, mas eu sabia que ele ainda pensava em mim. Talvez fosse imaginação, mas em alguns momentos, enquanto caminhava sozinha, sentia que estava sendo observada. Não era medo. Era mais como se a presença dele ainda estivesse comigo, mesmo à distância. Uma vez, recebi uma encomenda em casa. Dentro do pacote, havia uma foto. Era a mesma que tiramos juntos durante uma das festas na mansão, enquadrada em madeira escura. Não havia remetente, mas eu sabia de quem era. Ao lado, um bilhete simples. Eu sempre vou te guardar comigo. R. Meu coração apertou ao ler aquelas palavras. Era a confirmação de que, mesmo separados, ainda havia algo entre nós que não poderia ser apagado. Mas, ao mesmo tempo, também era um lembrete de que nossas vidas nunca poderiam coexistir. Com o tempo, as lembranças se tornaram menos dolorosas, embora nunca desaparecessem completamente. Renan continuou sua vida no morro, comandando com o mesmo olhar firme e o controle que sempre teve. Uma vez ou outra, eu via notícias sobre ele, mas nunca algo que me desse coragem para tentar contato. Ele estava no mundo dele, e eu no meu. Eu aprendi a viver com a saudade, como quem carrega uma cicatriz. Não dói mais, mas sempre estará lá. Às vezes, enquanto olhava para o horizonte, me perguntava o que poderia ter sido diferente, mas nunca me arrependi da escolha que fiz. Deixá-lo foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a mais necessária. E foi assim que minha história com Renan terminou, ou pelo menos como eu escolhi terminar. Porque no fundo, sei que algo entre nós nunca vai acabar. E lembre-se, o amor nunca fica longe. Ele sempre encontra o caminho de volta.